Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz. Penso que todos nós concordamos que uma linguagem que fala de perigo está por toda parte. Todos nós ouvimos falar dos perigos, dos mais diversos perigos dessa vida. Partindo de uma declaração bíblica, a Palavra de Deus nos diz que nós não somos daqui, que nós estamos em terra estranha, estamos em um mundo onde somos passageiros por aqui. Isso tem uma explicação. Deus criou o homem e a mulher do pó da terra e os colocou em um lugar chamado Éden. Com o tempo, apesar de toda a liberdade que aquele casal desfrutava no jardim, eles decidiram transgredir uma ordem de Deus. Essa transgressão, a palavra chama de pecado. Por causa do pecado do homem, Deus os expulsou para fora do jardim. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel se tornou pastor de ovelhas, enquanto Caim foi lavrador. Ao fim de um determinado período, ambos decidiram entregar uma oferta ao Senhor. E Deus, a palavra diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, enquanto desprezou a atitude de Caim e, consequentemente, também a sua oferta. Por essa razão, Caim se lança contra o seu irmão, Abel, e o mata. Esse foi o primeiro homicídio já registrado na história. A palavra de Deus continua narrando a história da criação, o início da história humana, e de acordo com essa palavra, Deus confronta Caim por causa da sua falha, da sua falta, daquele homicídio causado contra o seu irmão. O texto da palavra de Deus diz assim, Gênesis, no capítulo 4, versos de 11 a 14. Veja lá. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Caim teve receio e medo da morte. Pela primeira vez, essa linguagem passa a fazer parte da história e da experiência humana. Caim diz, qualquer que me encontrar pelo caminho, me matará. Esse medo da morte e esse desejo pela sobrevivência tem sido o maior desafio na vida de todo ser humano. Serás fugitivo e errante pela terra, fugitivo e errante pelo mundo. O homem que se afastou de Deus agora tem essa sentença, isso está sobre ele. Ele terá de vivenciar esses grandes desafios, que são os desafios pela sobrevivência. Uma pessoa que havia sido criada e para experimentar a verdadeira vida, agora há de lutar pela sobrevivência. Nesse mundo, que é um mundo estranho para todos nós, teremos de tomar muito cuidado com a nossa caminhada. Assim como Caim foi um fugitivo e errante, foi um peregrino pela terra, da mesma forma aconteceu com o patriarca Abraão, aconteceu com Jacó, com José, os hebreus que saíram errante pelo deserto, e esse tem sido o padrão de toda a humanidade. Todos nós precisamos caminhar em um mundo de terra estranha e no grande desejo e no esforço enorme para sobreviver, porque os perigos são constantes. Diante de todos os perigos que nós vivenciamos, a gente precisa tomar todo cuidado.
Por exemplo, nós precisamos tomar cuidado com os perigos do caminho. O próprio ato de caminhar já representa um grande perigo. Na estrada, nos deparamos com perigos ligados a todas as dimensões da nossa vida. Corremos o perigo em relação ao mundo cruel dos homens. Há muitos homens maus. O perigo da violência urbana, o perigo das enfermidades, o perigo das injustiças, o perigo das perdas. Nós temos um desafio muito grande, nós precisamos tomar muito cuidado nessa caminhada. O próprio caminho já é a configuração de grande perigo na vida do ser humano. Nós ainda precisamos tomar muito cuidado com um outro perigo. Tem a ver com a maldição do comodismo. Nos acomodar. É muito fácil a gente se acostumar com as coisas. Mesmo a Bíblia dizendo que não somos desse mundo, é possível que algumas pessoas ainda acreditam que podem se realizar aqui. Como disse o poeta, nos acostumamos com tudo, mas não devíamos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque esse acostumar-se é exatamente ir ao contrário da orientação bíblica, que afirma que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que deveríamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não podemos nos acostumar, ainda que a circunstância esteja confortável, ainda que haja coisas que são brilhantes e que são, de certa forma, atrativas aos nossos olhos, não podemos nos acostumar. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Em terceiro lugar, precisamos tomar cuidado com as incertezas dos atalhos. Todos nós, já de alguma maneira ou em algum momento, experimentamos a tentação de querer tomar um atalho, pegar um desvio. Às vezes parece mais rápido, às vezes parece que a estrada é melhor, ou até mesmo somos influenciados por outros que, de certa forma, gostam de tomar os atalhos. É melhor você seguir pelo caminho direito, pelo caminho certo, do que por aquele duvidoso. A palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 14, verso 12, diz que há caminho que aos nossos olhos parece direito, mas que o seu fim é caminho de morte. Tomemos cuidado com os atalhos. Por isso que o salmista, repetidas vezes, vai dizer: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Permita que a palavra do Senhor conduza você pelo caminho direito. Não entre pelos atalhos. É um risco muito grande. É duvidoso, mas nós precisamos ter a consciência de que Deus sempre nos conduzirá pelo melhor caminho. Lembre-se dessas verdades. Nós precisamos tomar muito cuidado com os perigos do caminho. É uma questão de sobrevivência. Quando olhamos para algumas experiências de pessoas, percebemos que muitos ficam pelo caminho, porque não aprenderam a determinação de ir resoluto, rumo a um destino. Aquele escritor alemão, Erich Remarque, sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, disse que em meio ao desespero e no perigo, as pessoas aprendem a acreditar no milagre. De outra forma, elas não sobrevivem. Nós precisamos acreditar no milagre, acreditar que Deus está conosco quando estamos enfrentando os perigos, as adversidades. Nós precisamos também tomar muito cuidado com o comodismo, não nos conformar, sempre procurando ir melhorando, sempre procurar nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. E em terceiro, nós precisamos tomar muito cuidado com as incertezas dos atalhos. Deus quer que a gente viva vida abundante. Ele quer que a gente aprenda a viver e não apenas sobreviver. Marta Medeiros, a escritora gaúcha, disse que existe um grande abismo entre viver e sobreviver. E são poucos os que encaram o salto. Eu gostaria que você pensasse que Deus está propondo a você não apenas a arte do sobreviver, mas Ele quer que você viva.
e quer que você viva de forma abundante, ainda que caminhando para o lugar que Ele está preparando para nós. Aliás, eu quero finalizar exatamente com esta narrativa de Jesus, que disse aos seus discípulos: eu estou indo para a casa do Pai, estou indo preparar lugar, e depois eu volto para levar vocês para onde eu estou, porque eu quero que vocês estejam lá comigo. Está narrado no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus diz: vocês podem ir, vocês sabem o caminho. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai. Como conhecer o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, que nos colocou nesse mundo, Ele, em todos os momentos, Ele usa de todos os métodos, de todos os meios, para nos levar de volta para Ele, de volta para a vida. Aquela vida que foi perdida no início da história humana. Meu desejo é que você caminhe resolutamente. Tome cuidado com os perigos do caminho. Tome cuidado com a maldição do comodismo. Tome cuidado com as incertezas dos atalhos. E Deus há de iluminar o teu caminho. E você será uma pessoa realmente realizada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.